Ezequiel capítulo 41. De igual, igual, igual. Então me levou ao templo e mediu os pilares, 6 covados de largura de uma banda e 6 covados de largura da outra, que era a largura da tenda. 2, e a largura da entrada, 10 covados, e as bandas da entrada, 5 covados de uma banda e 5 covados da outra. Também mediu o seu comprimento, de 40 covados, e a largura de 20 covados. 3, e entrou dentro e mediu o pilar da entrada, 2 covados, e a entrada, 6 covados, e a largura da entrada, 7 covados. 4, também mediu o seu comprimento, 20 covados, e a largura, 20 covados, diante do templo, e me disse: esta é a santidade das santidades. 5, e mediu a parede do templo, 6 covados, e a largura das camaras laterais, 4 covados, por todo o redor do templo. 6, e as camaras laterais, camara sobre camara, eram 33 por ordem, e entravam na parede que tocava no templo pelas camaras laterais em redor, para travarem delas, porque não travavam da parede do templo. 7, e havia maior largura e volta nas camaras laterais para cima, porque o caracol do templo subia muito alto por todo o redor do templo, por isso que o templo tinha mais largura para cima, e assim da camara baixa se subia a mais alta pelo meio. 8, e olhei para a altura do templo em redor, e eram os fundamentos das camaras laterais da medida de uma cana inteira, 6 covados, o covado tomado até ao sobaco. 9, a grossura da parede das camaras laterais de fora era de 5 covados, e o que foi deixado vazio era o lugar das camaras laterais, que estavam junto ao templo. 10, e entre as camaras havia a largura de 20 covados por todo o redor do templo. 11, e as entradas das camaras laterais estavam voltadas para o lugar vazio, uma entrada para o caminho do norte e outra entrada para o do sul, e a largura do lugar vazio era de 5 covados em redor. 12, era também o edifício que estava diante da separação, à esquina do caminho do ocidente, da largura de 70 covados, e a parede do edifício de 5 covados de largura em redor, e o seu comprimento era de 90 covados. 13, e mediu o templo, do comprimento de 100 covados, como também a separação e o edifício, e as suas paredes 100 covados de comprimento. 14, e a largura da dianteira do templo, e da separação para o oriente, de uma e de outra parte, de 100 covados. 15, também mediu o comprimento do edifício, diante da separação que lhe estava por detrás, e as suas galerias de uma e de outra parte, de 100 covados, com o templo de dentro e os vestíbulos do átrio. 16, os umbrais e as janelas estreitas e as galerias em redor dos tris, defronte do umbral, estavam cobertas de madeira em redor, e isto desde o chão até as janelas, e as janelas estavam cobertas. 17, até o que havia em cima da porta, e até ao templo de dentro e de fora, e até toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo por medida. 18, e foi feito com xerubins e palmas, de maneira que cada palma estava entre xerubim, e cada xerubim tinha 2 rostos. 19, a saber, um rosto de homem olhava para a palma de uma banda e um rosto de leãozinho para a palma da outra. Assim foi feito por toda a casa em redor. 20, desde o chão até por cima da entrada estavam feitos os xerubins e as palmas, como também pela parede do templo. 21, as sombreiras do templo eram quadradas, e no tocante à dianteira do santuário, a feição de uma era como a feição da outra. 22, o altar de madeira era de 3 covados de altura, e o seu comprimento de 2 covados, e tinha as suas esquinas, e o seu comprimento e as suas paredes eram de madeira, e me disse: esta é a mesa que está perante a face do Senhor. 23, e o templo e o santuário ambos tinham 2 portas. 24, e havia 2 batentes para as portas, 2 batentes que viravam 2 para uma porta e 2 batentes para a outra. 25, e foram feitos nelas, nas portas do templo, xerubins e palmas, como estavam feitos nas paredes, e havia uma trave grossa de madeira na dianteira do vestíbulo por fora. 26, e havia janelas estreitas e palmas de uma e de outra banda pelas bandas do vestíbulo, como também nas camaras do templo e nas grossas traves.